Olá, pessoal. Boa noite a todos e a todas mais uma vez. Queria cumprimentar aqui a professora Maria, a professora Caliandra. Cumprimentar aqui também todos vocês, todos os cursistas que estão aqui nessa noite, né, que marcaram o encontro conosco e estão aqui para que a gente possa dialogar, né, acerca da nossa disciplina como um todo, da nossa primeira unidade de estudos e também nos conhecermos um pouco melhor, né, em relação à nossa relação professor-aluno. Então, eu trouxe aqui para vocês uma pequena apresentação em que eu vou dialogar especialmente acerca da nossa primeira unidade de estudos, porque em todas as unidades nós vamos ter um encontro como esse, né? Podendo ter até um outro, caso haja necessidade. Mas em todos os encontros, em todas as unidades, melhor dizendo, nós teremos um encontro para debater melhor a nossa disciplina, para apresentar a nossa unidade, para apresentar os nossos textos, como também as nossas atividades avaliativas. Então, eu inicio falando com todos vocês a respeito desse nosso encontro, e aí eu coloquei para a gente se organizar, não é? Uma pauta em que nós vamos percorrer rapidamente por esses tópicos. E acredito eu ser importante, né, a gente conhecer a ementa. Lembrando para vocês que a nossa disciplina já está, né, toda organizada, vocês podem ter acesso a todos esses materiais. E aí a gente tem, né, o nosso PGCC, que ele é muito importante. Quem não viu, né, deve ver, porque nele contém todas as informações, é o nosso planejamento do curso. Então, eu oriento que vocês vejam. E aí, nós vamos seguir essa pauta para a nossa organização mesmo e para a otimização do tempo, certo? Então, eu iniciarei daqui a pouco falando para vocês sobre a ementa da nossa disciplina, Sociologia da Educação, Sociologia da Criança e da Infância. E aí eu gostaria de dizer para vocês que nós temos uma parte na apresentação e na interação em que nós temos uma sugestão de vários filmes que abordam as temáticas dentro da área da sociologia, ou sociologia da educação, ou temas que são afins. Então, vocês poderão, acredito que muitos de vocês até já viram, há uma seção que é a sétima arte, e nela há uma lista de mais de 60 filmes, ou documentários, ou curtas, que vocês poderão ter acesso. E alguns deles estão disponíveis na íntegra. Outros, a gente deixou o trailer, e alguns estão disponíveis em serviços de streaming, que vocês também conhecem já. Há um outro tópico, né, que é a parte relacionada às oficinas de Adelcim, que nele são vídeos do YouTube de oficinas para trabalhos com crianças. E aí foi uma sugestão da coordenação, nós deixamos lá também para vocês. E há um outro espaço que são oficinas interdisciplinares. Eu, na hora que estava organizando o curso, né, a disciplina, encontrei essas oficinas interdisciplinares de história e de sociologia e achei interessante deixar, né, registrado para vocês. Haja vista ser um material riquíssimo em que vocês podem ter acesso e consultar e estudar e se aprofundar mais nos temas. E aí, em seguida, nós vamos falar um pouco dos objetivos da disciplina, apresentarei a primeira unidade e falarei das atividades avaliativas dessa primeira unidade, para que a gente possa compreender melhor. E aí, acabei esquecendo de falar no comecinho, mas eu já tenho uma apresentação lá no Moodle, né? Eu sou o professor Rodrigo Vantuil, professor formador dessa disciplina. Tenho formação na área de História e da Pedagogia também. E sou mestre e doutor em Educação. Avançando aqui, nós temos a ementa. O que é que trata a disciplina como um todo? Como vocês sabem, pessoal, a ementa ela não é modificada, né? Quando o curso foi criado, um grupo de professores eles criaram esses objetivos mais gerais ou
temáticas centrais que fazem parte da disciplina. Então, todas as disciplinas que vocês, né, já cursaram no primeiro semestre, como agora estão cursando no segundo, tem uma ementa. Então, essa ementa o professor não modifica. Ele segue porque é um padrão, porque foi criado pelo colegiado. Então, a ementa da nossa disciplina é a análise dos principais paradigmas da sociologia da educação, articulações e mediações entre educação e sociedade, reflexão acerca de práticas educativas formais e não formais, práticas sociais cotidianas, tendo como referência norteadora as instituições sociais, o processo de socialização e a educação contra-hegemônica. Então, em linhas gerais, a disciplina ela trata disso. Claro que a partir de cada professor, ele vai fazendo, né, o seu recorte, os seus ajustes, aquilo que ele considera mais viável para ser trabalhado, e assim o faz. E por isso nós temos esse objetivo geral, né? A partir daqui já foi parte de nosso planejamento. Então, a partir dessa ementa, nós criamos um objetivo geral para essa nossa disciplina, que é esse aqui: analisar os principais paradigmas, relações e correlações entre sociedade, educação, escola e infância, no processo de contextualização da sociologia da educação na formação docente. Então, quando a gente criou esse objetivo, a nossa ideia era tratar dos assuntos, né, que estão na ementa, voltados para a formação docente, porque todos vocês que fazem o curso de pedagogia são professores em formação, né? Vocês estão se formando para serem pedagogos e atuarem no ensino, como também em outras esferas da educação formal, não formal, e aí isso é tema até das nossas próximas aulas. Então, foi com esse objetivo, a gente pretende discutir um pouco melhor sobre a sociologia da educação. E aí nós temos alguns dos objetivos que são os objetivos específicos. Deixa eu abrir aqui, porque ficou um pouquinho pequeno. Mas depois eu posso até compartilhar também essa apresentação com vocês. E aí nós temos todos esses objetivos que fazem parte de todo o curso, mas obviamente eu só vou ficar com 3 objetivos hoje, porque são os referentes à primeira unidade. Então, compreender as principais formações, estruturas e modelos de sociedade, identificar diferentes concepções de sociedade entre alguns autores clássicos da sociologia e refletir sobre as concepções de sociedade vigentes na era da globalização. Então, esses 3 objetivos iniciais, deixa eu voltar aqui, eu tinha saído para ver no PowerPoint, eles são referentes à nossa primeira unidade, e os demais objetivos, a segunda e a terceira unidade, certo? Então, como vocês já perceberam, nessa nossa primeira unidade, nós temos uma discussão muito forte sobre sociedade, o conceito de sociedade, não é? Como é que a gente entende o que é esse grupo, essa comunidade, esse grupo de pessoas que hoje nós chamamos de sociedade. Então, a primeira unidade em si, ela trata sobre isso. Conceito de sociedade, que é construída ao longo da história, né, sobre várias formas de concepções, que gira em torno da vida coletiva. E, aprofundando um pouquinho mais o nosso texto, que é o primeiro texto, ele vai falar sobre justamente isso. O que é sociedade, quais são as primeiras questões referentes ao conceito de sociedade. E aí nós temos, né, o estabelecimento da vida social, porque como todos nós sabemos, o homem é um ser social. Mas esse ser social, ele foi construído ao longo do tempo, a partir de várias situações
em que o homem foi interagindo no seu grupo, lá desde o princípio, né, desde o homem primitivo, desde a pré-história até a contemporaneidade. Foi um longo processo em que ele foi se adaptando e construindo, né, o seu estabelecimento de sociedade. E aí nós temos esse grupo, né, que a gente chama de sociedade, que é justamente o conjunto de pessoas que vivem e que têm relações entre si, sejam elas relações familiares, sejam elas relações de trabalho, sejam elas relações relativas à questão de outras naturezas. Então, assim, as interações entre seres humanos e entre grupos fazem parte do que a gente chama de sociedade. E aí, as redes de sociabilidade que existem aqui, né, são justamente aqueles grupos ou movimentos que a gente tem, por exemplo, em locais como instituições, a saber, escolas, hospitais, trabalhos, empresas, como também as nossas redes de sociabilidade a partir de afinidades, grupos que nós temos mais afinidades, como família, como o ambiente doméstico e o ambiente com amigos ou pessoas em comum, que comungam de ideias semelhantes a nossas. Porque todos nós sabemos, né, que numa sociedade há diversos grupos e há diversas correntes, e há diversos pensamentos, e nem sempre nós concordamos uns com os outros, e isso é perfeitamente normal e é comum, e isso faz parte da diversidade, né? Isso é muito importante que se tenha, porque ninguém quer uma coisa hegemônica, ou seja, que só tenha um pensamento ou só tenha uma forma. A gente quer mesmo que seja diverso e a gente se agrupa, digamos assim, a partir de nossos interesses ou objetivos em comum ou grupos que são em comum. Então, isso faz parte das redes de sociabilidade. E aí, lá naquele nosso primeiro texto também, existe, né, uma parte que vai falar mais sobre a questão da política, e aí eu resolvi trazer para vocês, porque a política ela está totalmente relacionada com a sociedade, e lá é colocado esses três tipos de governo: a monarquia, a aristocracia e a democracia. Esses três tipos de governo que fazem parte ou já fizeram parte da sociedade brasileira ou de outras sociedades também, de outros países. Por exemplo, hoje em dia ainda existem países que têm o governo como monarquia, como também tem países que têm a democracia. Essa questão da aristocracia já é algo mais antigo, vamos dizer assim, porque era num momento em que existiam famílias que eram consideradas superiores, que eram famílias de um outro patamar, digamos assim. Mas aí, para ficar entre monarquia e democracia, que são os mais comuns na contemporaneidade, a gente tem a monarquia como um governo hereditário, não é? Que existe um rei e rainha e o poder é passado de pai para filho, e existe o parlamento através do primeiro-ministro, como na contemporaneidade, mas também a gente já teve a monarquia absolutista, em que o rei dominava tudo, até que chegou nesse modelo que a gente tem hoje de monarquia. E o governo que a gente tem mais aproximação, digamos assim, porque, de certa forma, fazemos parte desse tipo de governo em nossa sociedade, que é a democracia, que é esse regime, né, que a gente escolhe os nossos representantes a cada período e a partir do nosso voto. Então, eles são eleitos e a ideia da democracia é um governo que tenha participação popular. Como é essa participação popular? A cada período, nós, enquanto sociedade, nos juntamos e escolhemos um representante que vai ficar por um determinado período governando a nossa cidade, o nosso estado ou o nosso país. Então, esse primeiro texto, pessoal, que vocês têm lá na plataforma Moodle, ele é um texto bem introdutório, é um texto simples,
Ele vai falar dos conceitos mais abrangentes e dos conceitos mais claros possíveis, certo? A ideia desse texto é de realmente fazer uma introdução, né, às discussões sobre sociedade e também trazer discussões que são mais abrangentes para que a gente tenha acesso a essa informação e, a partir daí, comece a entender melhor sobre os conceitos sociais, tá certo? Ainda na primeira unidade, nós temos uma parte que eu considero muito importante, que recomendo fortemente que vocês vejam os vídeos que eu deixei lá para vocês. São vídeos curtos, foram feitos pela Universidade Unifesp, uma universidade de São Paulo, e esses vídeos eles tratam de 3 grandes autores clássicos da sociologia. Geralmente, quando a gente estuda sociologia, tem um arcabouço imenso de autores, mas geralmente esses 3 autores eles não faltam, que é o Karl Marx, o Émile Durkheim e o Max Weber. Ainda tem alguns que tratam, né, de Augusto Comte, porque ele é considerado o pai da sociologia. Tem outros autores também clássicos, mas aí nós deixamos esses 3 justamente porque eles têm ideias para a gente pensar a nossa sociedade, e eu acho algo muito interessante que gostaria assim de dialogar com vocês. É que essas ideias, né, desses autores, elas estão presentes no nosso dia a dia. E às vezes a gente nem percebe. Por isso que daqui a pouco eu vou falar um pouquinho da atividade avaliativa 1, e aí vocês vão entender melhor por que isso. Mas, por exemplo, o Karl Marx, que é um autor, talvez um dos mais conhecidos, por causa, né, de questões políticas contemporâneas, que um grupo não gosta muito do Karl Marx, mas Karl Marx tem uma teoria muito interessante sobre a reflexão do que é a sociedade atual, a partir da luta de classes. Ou seja, ele entende a sociedade, o nosso grupo, vamos dizer assim, o nosso conjunto de seres humanos, como um grupo composto de diversas classes sociais. E essas classes sociais, muitas vezes, para não dizer quase todas as vezes, estão em conflito. Ou seja, existe a classe dos trabalhadores e existe a classe dos burgueses, vamos dizer assim, ou da classe média alta. E aí, geralmente, essas classes, elas uma precisa da outra, mas que, na verdade, elas estão em constante conflito, porque cada grupo desses tem seus próprios interesses. E aí, o Karl Marx defende o grupo dos trabalhadores, porque justamente é o grupo que é mais explorado e é o maior grupo, né? É a grande massa, digamos assim. E uma outra teoria, né, uma outra discussão que Karl Marx coloca é sobre a economia. Ele defende a ideia de uma divisão mais igualitária, porque o que é que acontece? Né? E, sim, ele é totalmente contra o capitalismo. O Karl Marx ele inicia, né, ele nasceu justamente no boom, digamos assim, da industrialização no mundo, que foi o século XIX. Então, a partir disso, ele viveu numa Europa totalmente industrializada, a partir da Revolução Industrial, lá na Inglaterra, em que aumentou, né, a questão do trabalho, aquele trabalho que anteriormente à Revolução Industrial, era um trabalho artesão, uma pessoa trabalhava fazendo toda a mão de obra, né, fazendo toda a peça. Por exemplo, um sapateiro, ele fazia todo um sapato, um costureiro fazia toda a questão de roupa. Mas com a Revolução Industrial, as coisas modificaram. E aí a gente começou a ter uma divisão do trabalho. E aí, se vocês forem ver o vídeo que tem lá, vai falar até de um filme muito bom, que é Tempos Modernos, de Charles Chaplin, que vai falar da divisão do trabalho. Então, o Karl Marx, ele nasce nesse contexto, né, da industrialização, e ele cria umas ideias que vão corroborar a partir da vida, né, do trabalhador, como alguém importante, e vai ser contra o capitalismo. Mas não é contra o capitalismo no sentido de ser apenas contra, não. É porque na ideia do Karl Marx, o capitalismo ele é uma teoria
que só beneficia um pequeno grupo. E no modelo capitalista, apenas aquele grupo é beneficiado, enquanto o outro grupo é totalmente explorado. E também ele vai falando, né, sobre a questão de como é que acontece no modelo social do capitalismo, né? Atualmente a gente vende a nossa força de trabalho. Hoje, por exemplo, se eu fosse um carpinteiro, por exemplo, eu não teria condição de concorrer com a grande indústria, com a grande loja. Por quê? Porque atualmente a grande loja ela tem condição de vender um produto em grande escala, num preço mais acessível. E eu não teria condição de concorrer. E uma outra coisa, eu, né, fazendo essa analogia aqui com vocês, teria que ter, né, os materiais para trabalho, teria que fazer todo o trabalho braçal, teria que fazer todo o trabalho artesanal, e numa sociedade mais contemporânea como a nossa, isso seria praticamente inviável. Inviável. Então, no caso, Karl Marx coloca essas questões para a gente pensar, e aí veja um vídeo, tem um exemplo de uma cidade de São Paulo. Apesar desses vídeos, pessoal, terem esses exemplos, mas servem para a gente pensar muitas coisas relacionadas a essas teorias. Então, a gente tem aí esse grande expoente que é o Karl Marx. Outro, o Émile Durkheim, que era francês, ele também é contemporâneo do Karl Marx e faz algumas críticas ao Karl Marx, porque Karl Marx fala muito sobre a questão de economia. Então, a ideia de Karl Marx, ele baseou-se na economia para criar todas as suas teorias. E aí, o Émile Durkheim, ele cria outras ideias, ele se preocupa em entender a dinâmica social, inclusive ele cria uma ideia que chama de fatos sociais, e nesses fatos sociais ele estuda o comportamento dos seres humanos. Aí, para o Emílio Durkheim, ele não pensa muito na questão econômica, ele vai pensar na estrutura da sociedade. E aí vocês vão poder ver, né, a questão de, por exemplo, os hábitos do dia a dia, que são considerados os fatos sociais. E aí ele cria as ideias nos padrões de comportamento de coerção, exterioridade e generalidade. A coerção, pessoal, dentro da ideia dos fatos sociais, tem relação com as leis, com a questão de que, por exemplo, a gente precisa seguir um conjunto de doutrinas, não é? Um conjunto de ideias, e se a gente for contrária ou contrário a essas ideias, a gente sofre determinadas sanções. Então, isso é o que a gente coloca como a teoria dos fatos sociais na parte da coerção. Ainda na questão da exterioridade, né? Nós temos aquilo que acontece no mundo exterior, ou as coisas que já acontecem no nosso cotidiano, o mundo que já está pronto. Por exemplo, todos nós aqui nascemos nos anos 80, nos anos 90, ou nos anos 2000, e quando a gente já nasceu, o mundo já estava pronto, já existia uma língua formada, né? Todo mundo já se comunicava, já tinha os meios de transporte, já tinha escola, já tinha outras instituições, já tinha igreja, já tinha comércio. Então a gente chegou nesse mundo e encontrou ele, de certa forma, vamos dizer assim, pronto, e nós, de certa maneira, seguimos alguns desses padrões, não é? Alguns dessas coisas que são exteriores que a gente não tem como mudar. E, por fim, a questão da generalidade. Então, a generalidade se coaduna com a questão de, por exemplo, hábitos que são do dia a dia e que a gente também não pensa muito sobre eles. Por exemplo, a gente encontra alguém e se aquela pessoa é nossa conhecida, por exemplo, a gente aperta a mão da pessoa, né? Ou então, se é uma conhecida, a gente cumprimenta, se for mais íntima, por exemplo, com 2 beijinhos, até aqueles que gostam de dar 3 beijinhos, não é muito da nossa cultura, mas enfim, também tem aqueles. Ou quando a gente chega num ambiente que não conhece ninguém e a gente diz bom dia, boa tarde ou boa noite. Isso é uma questão generalista, não é que é algo que faz parte e não há como ser modificado. Então, isso é o fato social, no caso de Emile Durkheim.
Então, assim, vocês vejam que é uma questão totalmente diferente do Karl Marx, né? Karl Marx pensou na economia e, a partir da economia, ele foi destrinchando umas ideias. Agora, eu também gostaria de deixar claro, antes de falar do Max Weber para vocês, que isso falhou. Não inviabiliza, não inviabiliza isso, não inviabiliza as ideias de Karl Marx, como também a do Emile Durkheim, porque vai depender muito do que a gente está estudando ou daquelas ideias que a gente está defendendo, certo? E aí, o outro clássico que a gente tem, autor, é o Max Weber, que ele também tem as suas teorias um pouco semelhante à do Karl Marx, mas diferenciada quando ele fala na ação social. A ideia do Emile Durkheim é justamente o fato social. E ele se preocupa com a estrutura social. Já já o Max Weber, melhor dizendo, perdão, ele se preocupa com a ação do sujeito, como eu, enquanto indivíduo, vou agir no meu meio social. E aí ele coloca também conceitos semelhantes, no entanto, com as reflexões um pouquinho diferenciadas. No caso, para ele, ele coloca, por exemplo, a questão dos irracionais e racionais, sendo que, no caso, ele tem fins, valores e afetos. E aí, no caso da ação social, do Max Weber, ele cria umas ideias em que o indivíduo ele pensa a partir das suas interações no mundo. Então, por exemplo, quando a gente... O caso do aperto de mão, não é? Para ele, essa é uma questão de algo mais cultural, não algo mais voltado para o grande grupo, mas a partir do que o indivíduo faz. Como, por exemplo, as questões da ação social dentro das questões mais tradicionais. Quando ele coloca o casamento, o batismo, outras coisas que são mais da tradição e que a gente segue, né, de alguma forma. Algumas questões, por exemplo, da igreja, como por exemplo. E, além disso, ele também coloca as questões da ação social dentro da perspectiva racional, como fins e valores. Como, por exemplo, os fins é quando eu tento fazer alguma coisa para ter um êxito. Vou dar um exemplo para vocês. Passar no vestibular, que não existe mais, né? Mas vamos pensar no Enem. Faço o Enem, e aí eu me esforço, me dedico porque eu quero fazer um curso superior. Que atualmente, né, todas as instituições de ensino superior, ou a grande maioria delas, utilizam o Enem. Então, eu me esforço, faço minha parte, porque eu tenho um objetivo, que é cursar, né, uma graduação. Para isso, faço o Enem. Então, isso tem a ver com a questão dos fins, dentro da ideia tradicional da ação social. E os valores, né? Os valores que eu tenho, os afetivos, que aí os valores podem ser positivos ou negativos. A raiva que eu tenho a alguma coisa ou a alguém, e o amor que eu tenho a alguma coisa ou alguém. Também isso tem a ver com a ação social. Então, assim, quando a gente pensar no Max Weber, a gente vai pensar no indivíduo interagindo no mundo. Quando a gente pensar no Emile Durkheim, a gente vai pensar as ações do mundo influenciando no indivíduo. E quando a gente pensar no Karl Marx, a gente vai pensar na luta de classes, nas disputas, questões mais econômicas e políticas também. E finalizando sobre Max Weber, ele tem um livro bem importante que é justamente sobre a ética protestante, em que ele fala sobre o avanço do protestantismo no mundo e vai falando sobre também as questões do capitalismo. Vou dar uma olhada aqui no bate-papo, tem umas pessoas que chegaram. Isso aqui é só o pessoal cumprimentando. Eu acho que o Tiago que falou aqui. O grande exemplo da mão de obra na atualidade são os trabalhadores de aplicativos.
Pois é, Tiago, e isso também está dando margem, né, para várias discussões, inclusive a empresa, né, uma das empresas dessas de aplicativo foi multada porque eles estavam justamente explorando e a justiça entendeu que o trabalhador ele tinha direitos adquiridos ou tinha direitos trabalhistas e estava sendo explorado demais. E aí, pessoal, avançando, a gente tem a nossa atividade avaliativa 1. Na nossa atividade avaliativa 1, ela é um fórum, né? Vocês já viram que está lá. E uma cursista até perguntou que não estava vendo as respostas. Mas é porque esse fórum, vocês só vão ver as respostas quando vocês contribuírem com a de vocês. É um fórum de perguntas e respostas. Então, o que é que a gente vai fazer nessa atividade avaliativa 1? A gente vai fazer justamente uma reflexão sobre isso que a gente estudou, sobre aquele texto 1, e vai tentar relacionar com os clássicos da sociologia, pensando em que teoria de sociedade a gente mais entende ou mais é próxima de nós. Então, de acordo com o que foi estudado, destaque quais os principais conceitos de sociedade e vida coletiva, e aí a gente pode selecionar um daqueles autores para fazer as reflexões. Ana Paula está querendo falar. Pode falar, Ana Paula. Oi, boa noite, Bruno, boa noite, professor. É Boa sobre essa noite. atividade que eu estava dando uma olhada mesmo, sobre esse fórum, que o senhor colocou como exemplo, tipo assim, se alguém comentar sobre o fórum, tipo assim, eu vou lá, faço meu comentário, aí é para os alunos interagir também entre os comentários dos outros, foi que eu entendi, tipo assim, desse jeito. Isso, porque vai ser assim, Ana Paula. Você vai, né? Você leu o texto da unidade 1, você viu os vídeos, e aí tem lá a questão chave, digamos assim, no fórum. Você comenta, você faz lá seu comentário, sua contribuição. E aí, essa é a primeira parte da atividade, certo? Depois, né? Porque talvez apenas um ou dois tenham contribuído em cada fórum, né? Em cada grupo, porque faz pouco tempo que a gente começou, inclusive tem uma semana, talvez ainda nem muitos tenham contribuído. Depois você retorna lá para fazer um comentário de um colega seu. Vou dar como exemplo aqui a Ana Carolina, que está aqui de frente comigo hoje. Então, a Ana Carolina foi lá no fórum dela, né, no grupo dela. Você é de qual polo, Ana Carolina? Oi, professor, eu sou do Polo de Grossos. Pronto. Ana Carolina vai lá no fórum, né, destinado a grossos, faz seu comentário, beleza. Aí depois alguns colegas de Ana Carolina vão, fazem os seus comentários, aí Ana Carolina volta para o fórum e termina fazendo uma reflexão sobre João, Maria, José, Francisco, entendeu, Ana? Então, a ideia é essa, é que a gente Sim, entendi, eu entendi. faça um fórum mais interativo, do que só aquele fórum que eu chegue lá, deixe a minha opinião, depois saia e... Não, a nossa ideia é fazer o um entrelaçamento entre vocês, né? De cada fórum, de cada polo, certo? Professor, é isso. Vou falar só um pouquinho. A gente até comentou na acolhida, né, que foi feita agora para a abertura do semestre. A importância da gente tentar fazer essa interação dentro do ambiente virtual, né? Porque se fosse na sala de aula, a gente vai aquela discussão, o aluno comenta, o colega comenta e a gente dá a nossa contribuição. E os fóruns, eles são importantes justamente para ser trabalhado dessa maneira, né? Porque é como se você contribuísse para a fala do colega, você acrescentasse, né, no modo de pensar do colega, e ali a gente torna aquele ambiente mais próximo, vamos dizer assim, né? Com aquela afeição realmente de ser uma turma, de ser uma sala de aula. Eu acho bem interessante e eu gosto bastante desse tipo de forma de trabalhar, né? Da gente estudar. Perfeito, Ana, é isso mesmo, essa é a nossa ideia. Por isso a gente criou desse intuito, né? Para que a gente possa interagir melhor.
Bom, pessoal, a aula 2, ela está toda construída também lá, e eu tenho um vídeo que eu falo melhor sobre essa nova parte, né? Essa sessão 2, digamos assim. Mas eu trouxe isso aqui só para facilitar, porque como tem um vídeo, como já tem um texto, e para a gente não avançar tanto, né, pela questão do tempo, eu queria colocar só para vocês o seguinte, é que alguns teóricos eles vão defender a seguinte ideia, que ao longo do tempo, a sociedade ela foi se construindo e foi se modificando, e ela passou por diversas fases, certo? Então, tem essa linha do tempo aqui, lá na videoaula 1, ela também existe, e essa linha do tempo, ela mostra um período de evolução da humanidade. A gente tem desde o momento em que o homem era nômade, em que ele vivia de um lugar para o outro, em que ele vivia, ele era chamado de caçador e coletor, e olha o tempo que tem isso, né? 2,2 milhões de anos, até o período mais atual do século XX, certo? Claro que aqui tem vários recortes, pessoal. Existiu também uma sociedade, na época foi chamada de sociedade feudal, existiu outra sociedade que foi do período absolutista, mas enfim, a proposta que tem para a gente pensar esses segmentos aqui. Então, quando o homem começou a ser sedentário, né, a partir do momento em que ele dominou a técnica da agricultura, foram onde criadas as primeiras cidades, ele começou a se fixar num só ponto, não é? E também, logo em seguida, teve a invenção da escrita. E aí a gente tem toda uma questão interessante para ser pensada. Mas aí a gente tem esses dois momentos que são importantíssimos, certo? Do nomadismo e do sedentarismo, para a gente pensar. Aí o que é que acontece? Alguns autores colocam o seguinte, que a gente teve a sociedade industrial, lembra que a gente estava falando há pouco tempo de Karl Marx e dos outros clássicos, do Emile Durkheim e do Max Weber, e eles são do momento do século XIX. Então, para alguns autores, a sociedade industrial inicia no século XVIII, XIX e vai até o século XX, com a chamada sociedade pós-industrial. Já tem outros autores que dizem que não, que a gente ainda continua com essa sociedade industrial, só que com outra perspectiva, porque agora a gente tem a tecnologia, né? Olha só como a gente está hoje aqui numa sala de aula virtual, num bate-papo, num encontro síncrono, e tem pessoas aqui de diversos lugares do Rio Grande do Norte. Então, alguns autores dizem, nós estamos hoje na sociedade pós-industrial. É o mais tradicional, certo? A maioria dos autores dizem isso. A sociedade que a gente vive, depois da Segunda Guerra Mundial, é uma sociedade chamada pós-industrial. Mas tem uns autores que dizem, não, a sociedade continua sendo industrial, só que agora tem tecnologia. E aí eu faço uma provocação para vocês, no bom sentido, claro. Essa provocação é a atividade avaliativa 2, que vocês vão poder fazer em grupo, até 3 componentes, como também vocês podem fazer individualmente, que eu sei da realidade de vocês, já conversei com a professora Caliandra, com a professora Maria, e aí elas colocaram um pouquinho da dificuldade que às vezes também vocês têm de se reunir. Pois não, Clédina? Oi, professor, tudo bem? Tudo Eu bem. já realizei essa atividade, sozinha. Ótimo. Viu? Sem problema. Certo. Certo? Tudo bem, sem problema. A gente resolveu colocar assim porque eu estava vendo algumas discussões, inclusive de vocês mesmos, e alguns disseram que tinham essa necessidade de encontro, mas quando eu conversei com a professora Maria, com a professora Caliandra, elas disseram que também existe as distâncias, né? Então a gente deixou livre, certo? Essa atividade ela pode ser feita tanto individualmente quanto em grupo, até 3 componentes. E aí, quando for feito em grupo, é sempre bom lembrar, só uma pessoa pode fazer lá a postagem, que né, as professoras Maria e Caliandra e eu vamos acompanhar o grupo e lá fazer a avaliação, certo? Então, como é essa atividade? É um texto em que vocês vão discorrer sobre isso. Qual o conceito de sociedade na era pós-industrial você considera mais correto, concreto, melhor dizendo, ou próximo de sua comunidade? Responda justificando, assertiva e contextualizando.
você considera que é uma sociedade mais para a área pós-industrial ou mais industrial em que você está inserido? A partir dessa discussão que a gente fez, entende? Então, lá na videoaula 1, tem essa discussão. O texto, que é o texto base 2, ele defende uma linha, e aí a gente quer ver a perspectiva que vocês vão ter a partir dessas leituras, certo? Aqui é só o lembrete que eu acabei antecipando. Pode ser em grupo, até 3 componentes, ou como também pode ser individual. E aí, chegamos a essa parte, que é uma parte que eu gostaria de abrir, né, para que somente eu não fale. Caso vocês queiram falar alguma coisa, perguntar, podem ficar bastante à vontade nesse sentido, tá certo? Quando vocês estão pensando aí, eu vou dar uma olhada aqui no chat se alguém falou algo. Não entendi a questão que a Carla colocou. Ela já respondeu e tomara que ninguém responda o que eu escrevi, porque nada, o prazo está corrido, agora prorrogou a data. Não entendi, Carla. Gente, Carla deu uma dica boa para eu pensar aqui. Essa primeira unidade, eu acho que das outras também, né? Das outras disciplinas. Ela vai até 29 de outubro, então até o finalzinho desse mês. E a atividade 1 e a atividade 2, né, da primeira unidade, da Sociologia da Educação, todas elas encerram no dia 29. Então, assim, não vamos deixar, né, para o último dia. Vamos já se organizando, porque vocês têm mais 5 disciplinas, não é isso? Então, todas as disciplinas têm uma atividade ou outra. E é importante que vocês se organizem justamente para fazer as atividades, tá certo? E a gente está sempre no Moodle, sempre disponível para vocês lá no fórum de dúvidas, ou então vocês podem mandar mensagem, a gente está à disposição. Bom, Kaline está perguntando aqui o que me inspirou na seleção dos filmes. Alguns desses filmes, Kaline e a turma também, eu já conhecia. Outros, a partir do planejamento da disciplina, eu fui vendo relações com sociologia da educação. E aí, eu sou um amante do cinema, certo? Eu amo cinema, adoro ir ao cinema, tenho trabalhos com cinema e educação, e resolvi deixar para vocês aquela sessão lá, da sessão da sétima arte, como é conhecido o cinema. E a Ana Carolina estava falando no comecinho, né, que ia ter filme na nossa disciplina, vai sim. Só que esse filme, eu já vou adiantar para vocês, é A Sociedade dos Poetas Mortos. Ele vai estar disponível no Moodle, vocês vão poder assistir do conforto de casa. Eu consegui um vídeo de boa qualidade. Só que essa sessão, gente, ela faz parte da unidade 3, só vai ser em 2024. Vocês vão ter que esperar um pouquinho para ser lançado, entre aspas, no nosso ambiente virtual. Então, lá para janeiro de 2024, vai estar disponível para vocês. Dia 15 de janeiro, quando a gente finalizar nossas festas de Natal e de Ano Novo, vai todo mundo voltar renovado, feliz, com muita disposição para 2024. Aí a gente vai ter essa sessão, que é a atividade, gente, inclusive prática da disciplina. Uma cursista, em algum momento, ela perguntou, ela disse, nossa, a disciplina é muito grande, ela tem 75 créditos, né? Melhor dizendo, ela tem 75 horas e são 5 créditos. Só que a nossa disciplina, gente, ela é uma disciplina normal, digamos assim. Ela tem 60 horas e essas 15 horas é justamente essa atividade prática, em que vocês vão poder assistir esse filme e vão poder, né, desenvolver essa atividade. Mas isso é lá para 2024, tá certo? E aí vocês podem se deliciar com a nossa sétima arte, que tem lá várias sugestões, né, como a Kaline colocou, e alguns filmes a gente conseguiu encontrar, inclusive na íntegra, né, disponível pela plataforma do YouTube. Acho que a Ana Cristina está colocando para eu comentar mais sobre o do Caio, né?
E deixa eu aproveitar que a Kaline está colocando se tem algum... Então, se existe algum momento que a gente vai poder assistir nos polos de forma presencial, né? Eu até coloquei essa informação porque eu estava ainda vendo uma maneira de disponibilizar esse filme, né? Porque eu achei que não ia conseguir pela internet, porque o filme tem os direitos autorais, e aí eu fiquei imaginando como é que poderia disponibilizar para vocês. Só que aí, como eu consegui via nuvem, vocês vão poder assistir de casa, certo? E tem lá uma atividade também muito bacana, que inclusive vocês vão poder até replicar com outros filmes também, né, para assistir, para fazer as experiências relacionadas a atividades que são bem interessantes, né? Como futuros pedagogos que vocês vão ser, né? Futuros professores ou futuros pedagogos atuando em instituições formais, enfim, eles vão poder desenvolver atividades com cinema também, né? E a UCM desse semestre também é sobre cinema, né? Que na reunião com a professora, perdão, eu esqueci o nome dela, a gente estava discutindo mais sobre isso. Professor, eu acho que seria ótimo. Eu vi aqui os comentários em relação ao filme, né? Não é todo mundo que tem essa disponibilidade, a gente sabe. E os encontros também tem aquela obrigatoriedade, né, de ter aquele encontro presencial, que no caso do semestre passado foi as atividades, né? Mas eu acho que é uma coisa a ser vista com os tutores presenciais, né? Principalmente a coordenação de cada polo. Seria ótimo um encontro, um cinema para a gente se juntar e tal, até para se conhecer melhor, né? Agora, isso teria que ser feito em cada polo, mas seria o máximo, viu? Eu pelo acho menos, válido. adoro. Eu vou dar ideia para as tutoras presenciais, os tutores presenciais, justamente para que vocês possam fazer, né, esse momento de integração, né? Um lanche compartilhado, uma É pipoca, maravilhoso. cinema. Eu adoro esses momentos. Inclusive, a acolhida aqui no Polo de Grossos foi maravilhosa. Foi de verdade mesmo. Ah, que bacana. Fica Fico a dica feliz. aí pro pessoal dos polos aí se organizar. Tava show Conversar, de viu, bola. com os tutores presenciais. Sim. Então, pode falar, Clédina, enquanto eu vou vendo aqui É a porque até o curso de música agora que iniciou teve acolhida, mas o nosso, pelo menos o polo de Natal, não houve acolhida. Não houve. Pedagogia, não. Até hoje, não. Entendeu? É uma coisa a ser cobrada, Clédina, inclusive, tem gente aqui, né, os tutores, com certeza, eles comentam alguma coisa, mas é uma coisa a ser cobrada nas coordenações, Sim, sem porque dúvida. é bem importante para a gente, né? Aqui, Sim, pelo menos em claro. Grossos, foi aberto a turma de pedagogia e educação no campo. E essa acolhida foi muito para acolher esses alunos, né? Porque a gente sabe que a gente fica apreensivo no início de tudo, é uma coisa nova. Para mim é tudo novo, né? Eu terminei o primeiro semestre agora de pedagogia, mas é minha primeira graduação também. Aí tem toda aquela atenção, né? E as acolhidas é justamente para isso, para a gente se sentir mais confortável. E eu falei até com os colegas, né, lá no polo, no encontro, que é a oportunidade que a gente tem de ver que tem gente passando pela mesma coisa que a gente está passando, sabe? Não é só tela, não é só conteúdo, tem todo aquele momento de socialização que é o essencial, né, para a gente. Tanto na formação como na vida. A gente precisa socializar e Sim. compartilhar a vida. Que, na verdade, éramos para ter esses momentos, né? Uma vez, duas vezes, não sei, no mês, para podermos estar compartilhando esses momentos. Sim, já entra lá na coordenação e cobra. Ficar ligado só no mudo, às vezes cansa, sabe?
Justamente. E agora, depois de estudar Sociologia da Educação, está todo mundo querendo socializar, né? Professor, eu até confesso que eu não tinha acessado a disciplina ainda, né? Acessei hoje. Mas é um dos temas que eu mais gosto, sabe? É onde parte para contato, para socializar, para falar, para conversar, sabe? Para dividir mesmo, assim, a vida da gente. Eu gosto, eu adoro. Isso. E E as conhecer melhor, acolhidas é né? justamente para isso, Cleiton. Cobra lá, mulher, na sala da coordenação. É só marcar um encontro aí, um café da manhã, seja num sábado ou num dia que dê aí, para pelo menos a maioria compartilhar, sabe? Participar. E é isso. Isso é. Como a Ana perguntou mais sobre o Durkheim, né? Ele é um dos clássicos, né? Porque ele é contemporâneo de Auguste Comte, que é considerado o pai da sociologia moderna. Foi um dos que primeiro criou o termo sociologia. E aí eu estou falando de Auguste Comte. Era positivista, né? Tinha aquelas ideias mais relacionadas à questão de desenvolvimento da sociedade, e ele pensava uma perspectiva mais da compreensão do social, que o social ele interfere na vida do indivíduo. Então, como a gente tinha falado um pouquinho anteriormente, o objeto de estudo do Emile Durkheim são os hábitos, as formas de agir do indivíduo na sociedade e como essa sociedade ela interfere diretamente na vida desse indivíduo. Então, a gente já tem essa sociedade que está pronta, entre aspas, né, vamos dizer assim, a sociedade com seus dogmas, com suas instituições, com as suas formas de compreender as situações, e a gente está nesse meio, e aí como é que esse meio vai interferir em nossa vida? E aí ele tem aquelas três partes, né, que eu tinha colocado sobre os fatos sociais, a coerção, exterioridade e generalidade. Depois eu posso ver mais algum outro texto que a gente possa compartilhar, né, sobre esses outros clássicos. A gente consegue encontrar alguns textos na internet, como também alguns vídeos no YouTube. Já existem alguns vídeos que falam mais sobre ele. E a gente pode compartilhar melhor sobre ele ou outros clássicos da sociologia, né? A gente deixou esses três porque, assim, são muito abrangentes, e aí acaba que a gente tem um tempinho mais curto. E tem tanta discussão ainda que vem pela frente, né? Que é interessante justamente a gente partir. E aí eu já vi que aqui a Maria Júlia colocou um vídeo dele, se especializando mais em um autor ou em um clássico e compreender melhor sobre ele, né? Porque são muitas ideias e são muitas teorias para a gente pensar, e a gente está partindo assim daquelas que são bem iniciais, para que a gente tenha pelo menos essa formação inicial e consiga ir em frente com mais vontade naquela área ou naquele tema que a gente quer estudar melhor sobre ele. Professor, aquela relação que aquele... É porque eu esqueci agora o nome do filme, mas eu acredito que é a garrafa, não sei se é uma garrafa de Coca-Cola, se é de refrigerante, aquelas garrafinhas de vidro que caem no avião, numa determinada aldeia. Eu não lembro o nome do filme, eu sei que tem a ver com sociologia no momento. E eu achei bem interessante, porque quando eu paguei sociologia na minha primeira graduação, que foi letras, eu me recordo que a professora, eu coloquei até no fórum, sabe, de apresentação, que eu não tive uma boa relação com o professor, porque, assim, ela deixou inúmeras dúvidas, entendeu? Ela levava o filme, ela não explicava, ela só tomava café, ela tinha uma boa relação com café e picolé, que ela tomava café e chupava um picolé ao mesmo tempo. Então, assim, eu não lembro nem o nome do filme, para você ter uma ideia, mas era bem interessante a relação. Eu vou dar uma olhada depois, eu vou dar uma olhada na sessão, porque agora eu também não estou me recordando. E depois a gente pode até trocar umas ideias pelo Moodle, certo? Eu lembro que era um avião que passava, e desse avião
E nesse avião caiu uma garrafa, entendeu? De refrigerante. Eu não lembro se era de Fanta ou se era de Coca-Cola, aquelas garrafinhas de vidro. Sei. E era bem interessante, porque eles chegavam perto, aí não queriam chegar e ficavam com a varinha. Era bem interessante o filme. Eu não me recordo o nome agora, não recordo mesmo. E eu queria tanto que você procurasse esse filme, pelo menos para a gente ter um bate-papo, entendeu? Uhum. Certo. O que você viu está completo ou é só o trailer? Também não lembro, né? Eu vou procurar a garrafa de Coca-Cola ou de Fanta. E depois a gente conversa melhor sobre. Foi o filme completo que ela passou. Mas, assim, a explicação, entendeu? A forma que ela procurou. Perdão, Cledna. Esse foi o filme que você viu. Não tá na nossa sessão, não, né? Não. Tá. Entendeu? Vou procurar. Tá bom. Então, a Natália. Professor, Oi. Maria, eu não tenho certeza, Clédina e o pessoal, mas eu acho que ela se refere ao filme Os Deuses Devem Estar Loucos. E quando ela falou aí garrafa de refrigerante, Coca-Cola ou Fanta, eu acho que é, não sei, não tenho certeza. Ela confirmou que sim. Ah, perfeito. Eu também não sei se é de Coca-Cola ou Fanta, mas é refrigerante, viu, Clédina? Mas eu acho que é isso mesmo, o filme. Que o Tiago está também confirmando que é esse. Obrigado, Tiago. E a Natália perguntou mais sobre a atividade 2. Então, Natália, a atividade 2, você vai fazer individual ou em grupo. E aí você vai pensar o seguinte, a gente estava discutindo isso aqui, né? Os conceitos, os grupos sociais, ou melhor dizendo, as sociedades ao longo do tempo. Então, há autores que defendem que até hoje, 2023, a gente está na sociedade industrial. Como tem autores que já dizem que a gente deve estar na sociedade pós-industrial. São teorias desses autores. Os mais clássicos, digamos assim, concordam que a nossa sociedade é a sociedade pós-industrial. E aí, outros não, dizem que é industrial e que ainda está com a questão da tecnologia. Então, o que é que a gente vai pensar nessa atividade 2? A gente vai refletir sobre esses dois conceitos de sociedade industrial e pós-industrial, defender uma delas, um ponto de vista, e comentar mais sobre, a partir da nossa comunidade, né, da nossa sociedade. Então, é mais ou menos nessa linha de raciocínio. E aí, ele pode ser em grupo ou ele pode ser individual. Não sei se eu te respondi. Enquanto isso, Clédia, pode falar. O filme, eu falei do filme, professor, porque era exatamente a relação que o C tinha com o objeto, entendeu? E é exatamente esse filme, Os Deuses Devem Estar Loucos. Então, assim, eles tentaram a relação com a garrafa de refrigerante, era uma garrafa de Fanta, agora eu estou lembrando. E também com um toco. Eles pegavam o toco e colocavam na cabeça para espantar animais, entendeu? Era como se aquele toco desse poder para eles ficarem maior. Então, essa era a relação que eles tinham naquele momento com aquele objeto. Aí eu lembrei que você falou de um autor. Qual é o autor? Que eu não me recordo agora, que faz essa relação. Do consumo, das disputas, Karl Marx? Sim, também. Do capitalismo. Você falou em outro. Da luta de classes. Max Weber. Isso, exatamente. Ela falava muito nesse também, né? Nesse autor, então eu liguei uma coisa a outra, entendeu? Sei. Perfeito, então. A gente pode ver depois isso aí, realmente, fazer uma outra discussão. Pode se planejar assim. Então, pessoal, gostaria de fazer mais alguma pergunta, mais algum comentário? Professor, eu acho que alguém pediu para falar sobre a atividade avaliativa 2. Me perdoe se foi falado, Isso. Mas eu acho que houve uma intervenção no período aí. Foi a Natália. Enquanto
Eu falei já aqui como é que seria, e depois Clédina falou sobre o filme. Ela disse que tinha compreendido melhor como ia ser. Perfeito, perfeito. Bom, gente, eu adorei. Olha, aqui eu nunca tinha participado de um encontro assim com tantos cursistas. Aqui estou vendo na minha relação 41, estou bastante animado. Nós somos até agora, né, 168. Então a gente tem quase um terço dos cursistas, logo no comecinho do segundo semestre. E fico muito feliz com esse nosso encontro de hoje, com tanta gente aqui, conhecendo um pouquinho mais sobre vocês, né? E vou levar aí as dicas de Ana Caroline, de Clédina para coordenação, porque a ideia inicial do filme era ser no Polo, mas aí eu não sabia como era a logística, né? Foi aí que eu tive a ideia de deixar disponível também no Moodle, porque assim, no Moodle todo mundo pode assistir, mas isso nossa, agora essa palavra pegou no meu pé. Não inviabiliza a ida aos polos para fazer essa atividade também, né? Para quem tem essa disponibilidade. Inclusive, eu até gostaria de conhecer alguns desses polos que eu não conheço ainda, porque quando eu entrei aqui na UERN, há cerca de 2 anos, né? Eu venho da licenciatura em Educação do Campo, da primeira oferta. Aí, naquele momento, estava praticamente pandemia, né? Então, ninguém saía, estava muito complicado aquele momento. Mas aí agora as coisas melhoraram, graças a Deus. Então, quem sabe, um encontro desses aí no Polo, a gente pode se organizar, se articular e fazer uma dinâmica dessa, né? Seria ótimo, professor. Ótimo de verdade. Porque tem até essa questão de, pela formação ser EAD, ser à distância, a gente achar que esse contato físico, assim, essa interação, da gente fica um pouco de lado, mas nada empata, né? Nada impede. Certo que tem toda aquela disponibilidade que a gente tem que ter, né? Tem um pessoal que trabalha, um encontro na semana a gente sabe que vai poder comparecer pouca gente, mas é como foi falado na nossa acolhida, né? O polo não é só para ir fazer as provas, né? É um espaço que você pode ir para ter o melhor conhecimento de quem faz o curso, né? E ver todo esse espírito da formação, como é que funciona, né? A gente não está na universidade, mas a gente pode muito bem sentir esse espírito da formação em Galpolo, né? Seja um Não, café, seja uma discussão, alguma coisa, ou só para interagir, mas eu acho fantástico. Eu fiquei muito animada depois da acolhida em relação a esses encontros. e a ideia é que você é um curso à distância, mas que a gente esteja presente, né, de alguma forma, porque para facilitar, né, essa questão do trabalho ou das distâncias, que infelizmente a universidade não está em todos os lugares, então a modalidade EAD ela supre de certa forma, mas a gente tem justamente os polos para esses momentos, né, de encontro, de socialização, e eu acho super válido, vou levar sim para a coordenação, quem sabe em breve aí a gente já marca um e vê essas possibilidades aí de maiores interações com o grupo. Verdade. Não é porque a gente não está presente que a gente tem que estar ausente, né? Dá para, assim, conciliar e fazer que na história, sair um pouco dessa tensão de só curso e só conteúdo e só tela. Né? A gente se juntar também, fazer aquele café da manhã bem legal e conversar bastante. Tá Exatamente. certo também. Já cuida nisso aí. Pessoal, gostaria de fazer mais alguma pergunta? Tem mais alguma dúvida? Lembrando, gente, que até 29 a gente está com a nossa primeira unidade. A partir de praticamente novembro, a gente inicia a nossa segunda unidade. E aí vamos ter nossa avaliação presencial também. Né? E podemos sempre interagir via Moodle, tá certo? Eu sempre olho esse Moodle diariamente, várias vezes, às vezes, durante o dia.
Estou sempre com o computador, sempre estou dando uma passadinha por lá. Estou respondendo vocês lá no fórum de apresentação, já respondi todos. Hoje eu já vi mais pessoas comentando. Estou dando uma olhada no fórum de dúvidas. As professoras Maria e Caliandra também são bem afinadas com o Moodle. Então, acho que a gente está com uma boa equipe. E, assim, desejo muito, pessoal, que, de fato, como vocês têm falado, né, na apresentação, que esse seja um semestre produtivo e que sim, que seja realmente bem produtivo. E aí, como a Ana Carolina, estou falando dela porque ela está aqui de frente comigo, né? E ela que falou que eu sou o mais novo aqui no curso dos professores. Então, que eu seja pé quente para vocês, né? Que vocês venham aprender mais na minha disciplina, que é a Sociologia da Educação, como também na dos colegas professores, e que a gente possa desenvolver um excelente trabalho aí ao longo desse semestre, que vai até março de 2024. Olha aí como ele vai ser bem longo, né? Que bom. A Aline está dizendo que as meninas são ótimas, a Caliandra e a Maria, as professoras. Bom, gente, então, acho que é isso, né? Sem dúvidas, sem perguntas. A gente aqui já passou um pouquinho do nosso horário, já passamos de 1 hora. Vou ver aqui as sugestões para ver filmes. Aqui a Clédina colocou. Vou levar as sugestões dos nossos encontros presenciais. E já aproveito aqui, já vou me despedindo de vocês, desejando uma ótima noite, um excelente feriado, um bom descanso. Descansem, mas também dê uma passada lá no Moodle, viu? É como diz o ditado, é um olho no gato e outro no peixe. Aproveitem o feriado de amanhã, mas também dê uma passadinha aqui e nos dê uma visita, né? Nos façam uma visita. Obrigado, Janielson. E boa Obrigada, noite a todos professor. Foi vocês. ótima aula, viu? Ah, que Bom bom, eu feriado para adorei, você Ana. também. Boa semana e bom semestre, pessoal. Vamos Obrigadão, para para frente, que todos atrás vem nós. gente. Tchau, tchau, gente. Boa noite. Tchau. Boa noite, pessoal. Fiquem com Deus. E bom Amém. feriado. Menina, eu queria esse feriado aí aqui na minha cidade. Maria, hoje o pessoal da escola que eu trabalho